Eu gostaria só de acentuar que, diante de vocês, há, de certa forma, 40 anos da história do Brasil. Nós temos aqui, desde o Dr. Paulo Nogueira Neto, que, numa época diversa, eu me lembro porque eu era diplomata e estava aqui em Brasília, na época em que não havia nenhuma sensibilidade para o meio ambiente, ao contrário, heroicamente conseguiu implantar as bases da política ambiental brasileira. E praticamente temos aqui todos os representantes dos ministros que se sucederam na pasta, com exceção do saudoso ministro José Lutzenberg, já falecido, mas que seguramente, se vivo fosse, estaria aqui entre nós. Eu creio que isso nunca ocorreu em nossa história, em nenhuma pasta, em nenhum setor. Eu não conheço nenhum exemplo comparável de todos os ministros se unirem e virem aqui para testemunhar a gravidade desse momento. E essa gravidade se exprime em termos de sentido histórico por dois paradoxos, duas contradições. De um lado, o governo militar, com todos os defeitos que teve, foi capaz de aceitar o começo da política ambiental. Inclusive foi nessa época que se criou o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é um conselho deliberativo que depois se tornou uma peça importante da política ambiental. Seria um trágico retrocesso e uma ironia lamentável que um parlamento democrático desfizesse aquilo que se fez, não por causa, mas apesar do regime militar. E o segundo sentido histórico que me impressiona muito, há dias atrás nós comemoramos mais um aniversário da abolição. A lei de 13 de maio de 1888 foi uma lei em que o parlamento finalmente, depois de 20 anos de resistência, aceitou a pressão da sociedade brasileira. Fazer o que se ameaça fazer amanhã seria a anti-abolição. Seria um parlamento que violaria a vontade nítida e clara da sociedade brasileira, que é em favor da preservação, e faria isso, sobretudo, inspirada em interesses materiais de curto prazo. E, para não repetir o que os meus colegas já disseram, eu gostaria só de assinalar que, além daquilo que o Mink muito bem realçou, que esse tipo de retrocesso destrói a autoridade moral do Brasil na véspera da reunião Rio+20, praticamente deixa o Brasil completamente desprestigiado mundialmente, mas, além disso, tem consequências graves internacionais. Não só o argumento que se usa de que essa lei é necessária porque tornaria mais competitiva a agricultura brasileira é falso. É falso porque essa lei vai acabar atingindo os mananciais, vai atingir o regime de chuvas, vai acelerar todos aqueles fatores que, cedo ou tarde, vão destruir a única grande competitividade que o Brasil tem, que é essa agricultura do Centro-Sul, mas que depende muito das chuvas que vêm, inclusive, da região amazônica. Portanto, a destruição acelerada da Amazônia é a condenação do Brasil a uma situação de perda da sua competitividade. É um suicídio adiado. É um suicídio adiado em nome apenas de um ganho de curto prazo. Mas, além disso, antes mesmo que as consequências ambientais se concretizem, nós sabemos que haverá reações. O mundo hoje não aceita essas coisas passivamente. Hoje em dia, a soja brasileira só está sendo vendida na Europa e em outros mercados porque houve uma moratória que se assinou, pela qual as grandes empresas exportadoras de grão
se comprometeram a não comprar e não vender soja de áreas provenientes do desmatamento irregular. Portanto, os senhores não tenham dúvida que carne bovina ou soja que venha da destruição da floresta amazônica terá os seus dias contados. É uma visão completamente ilusória pensar que, por causa desse momento em que a demanda está aquecida e a China importa muito, que nós não teremos que pagar esse preço. Mas nós teremos que sim, porque a história das commodities é uma história de grandes flutuações. Portanto, não faz sentido economicamente, não faz sentido ambientalmente, é um retrocesso histórico. E eu concluo com aquilo que é a mensagem de todos os nossos colegas, de um apelo para que não se vote de uma maneira assodada, de uma maneira precipitada, algo de implicações tão graves para o futuro do Brasil, e que se procure, ao contrário, através de um diálogo moderado e realista, incorporar todas as sugestões que poderão enriquecer e aperfeiçoar esta lei. Muito obrigado.